Graça e paz para todos, tá? Não sei que horário que vocês vão estar me vendo aí, por isso eu não falo bom dia, boa tarde, boa noite, porque vai saber o horário que você vai poder ver esse vídeo, né? E eu estou aqui mais uma vez para falar um pouquinho de Deus para você, para deixar uma mensagem, para refletir, para alimentar a sua alma, tá bom? E eu falo aqui em nome de Jesus, que Ele me use para falar da sua palavra, para que você seja alimentado, não só na sua carne, com o seu alimento, mas com sua palavra de Deus. Que Ele me use, que não seja eu falando, mas sim o seu Espírito Santo me usando para falar contigo. Amém? Então vamos começar hoje, a palavra de hoje em Neemias. Eu já tenho um vídeo que eu falo da oração de Neemias, né? É um vídeo que ele fala que quando Neemias orou e jejuou para um povo, o povo dele, e a oração dirigida pelo Espírito Santo fez o rei se compungir por ele, né, ter misericórdia dele, liberar ele para construir os muros de Jerusalém que estavam destruídos. Deus levantou esse homem, né? Através do Espírito Santo, ele foi usado para construir os muros de Jerusalém. Esse primeiro vídeo ele fala bem a passagem dessa parte de Neemias. Mas hoje que eu vou falar para você, no capítulo 3, a reconstrução dos muros. Nesse capítulo 3, eu não vou ler para vocês, eu só vou comentar. O capítulo 3, Deus aqui deu cada um para fazer todas as coisas, cada um fazia uma coisa. Um era para fazer a porta, outro era para fazer o muro, outro era para carregar, outro era para lascar pedra. Então cada um tinha uma função, tá? Se você ler o capítulo 3, você vai ver que foram muitas pessoas que foram trabalhar no muro quando Neemias chegou lá em Jerusalém. Então, pessoal, é como Deus é detalhista, né? Como que Deus é detalhista? Porque aquele que mexe com madeira ia mexer com madeira. Aquele que mexe com outra coisa, com som, com qualquer coisa, vai mexer com outras coisas. E é como na igreja, e é como na nossa vida. Todas as pessoas são importantes, mas cada um tem uma função que forma um todo, né? Então, o que seria sem uma partezinha dessas, né? Que a gente analisa, né? Na escola tem o inspetor, tem o merendeiro, tem o professor, tem o diretor, o coordenador, né? Tem o vice-diretor, vice-coordenador e tudo mais que tem. E cada um com a sua função. E nenhuma é menor do que a outra. Todas elas são importantes, né? E cada um respeitando a hierarquia de cada um. Pessoal, a gente vê os detalhes que Deus é. Deus é detalhista, né? Nós somos relaxados, esbanjões, mas Deus é detalhista. Ele é o Deus de detalhe. É o Deus que age nas pequenas coisas. Aquelas pequenas coisas que você não dá nada, é o Deus de detalhe, né? Eu lembro que uma fase da minha vida eu estava querendo muito um faqueiro. Era uma época muito difícil. E eu estava sem faca, garfo em casa e no Natal, estava chegando o Natal, eu recebi um presente, porque todo o pessoal lá, o pessoal da Itália, gostava muito de mandar presente aqui para o Brasil através da Igreja Católica. E eu estava em casa, de repente chegou as mulheres, né, da pastoral da criança e me deu aquele faqueiro. E eu estava precisando muito de um faqueiro. Eu tinha alguns garfos, algumas colheres, mas eu estava precisando muito de um kit. Eu estava com uma vontade muito grande de ter um kit, né? Kit completinho. E eu não podia comprar naquela época. E Deus é detalhista demais. Ele me mandou o faqueiro que eu estava pensando na minha mente. Toda vez que eu passava nas lojas, eu via o faqueiro e eu falava, nossa, um dia eu vou comprar, um dia eu vou voltar aqui e comprar. E ele mandou de presente para mim, de um pessoal que lá na Itália mandou dinheiro e aqui
o pessoal da pastoral da criança comprou os presentes para quem fazia parte e me mandou. Aquilo ali eu já comecei a ver os detalhes de Deus, né? E várias outras coisas pequenininhas, isso é só uma passagem, né? Que ele é tão detalhista, ele vê as mínimas coisas. Às vezes tem uma comida que você quer tanto e de repente tá ali aquela comida para você comer, né? As pequenas coisas são importantes, né? Para a gente ver que Deus é o Deus de detalhes, tá? Então aqui é um animal que passou ali em cima. No capítulo 4, a gente fala assim: os inimigos atrapalham a obra. Olha só. Neemias não estava fazendo nada de mal, só reuniu o povo para reconstruir os muros de Jerusalém. Mas, quando é coisa de Deus, as pessoas se levantam do nada. As pessoas julgam, criticam, quer fazer você parar do nada, né? E é assim. E hoje, até hoje, as obras de Deus são assim. Quando você está no caminho certo, aparece um monte de pessoas para te criticar, né? E até lançar pedras. Vamos ver aqui a história de Neemias, que não é diferente da minha e da sua história. Que quando a gente quer fazer algo bom, que vai mudar a sociedade, que vai mudar os pensamentos, que vai mudar o caminho das pessoas, nós sofremos ataques. Ataques da onde a gente nem espera. Mas Deus mostra aqui que se Ele está com a gente, quem será contra nós? Pode se levantar o mundo contra você, mas se Deus está a teu favor, nada impedirá que essa obra seja feita, tá? Mas temos que ter persistência, não desistir por uma palavra que nos magoa, pela pedra que nos é lançada, tá? Então vamos aqui ver o capítulo 4. Os inimigos atrapalham as obras. 4, versículo 1. E ouvindo Sambalate, que edificavam o muro, ardeu em ira. Se indignou muito e escarneceu os judeus. E falou na presença dos seus irmãos do exército de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? Permitir-lhes isto? Permitir-lhes a isto? Sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Verificarão dos montões do pó as terras que foram queimadas? Olha só. Eles se reuniram, né? E lá nessa reunião estavam eles quem? Os Tobia, os amonitas, e ainda falaram assim: ainda que edifique, contudo, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Olha o deboche, né? Olha o deboche. Vocês acham que é só antigamente que acontecia isso? Não, não é só antigamente não. Aqui eles iam com armas, com lanças, destruía tudo, né? Mas hoje as pessoas estão destruindo o outro com palavras. Você está tentando fazer uma obra boa, uma coisa boa, que venha salvar vidas, que vem levantar ser humano que está lá no pó. Quando eu falo no pó, gente, é um sentido assim da pessoa estar destruída. Ela não tem razão para viver, né? O que tem a minha palavra aqui hoje para destruir o ser humano? A não ser para edificar, para levantar pessoas, para converter pessoas para o nome do Senhor Jesus? Mas eu levo muitas pedradas, tanto nesse trabalho como em outros trabalhos que eu faço. Eu levo pedradas, acusações, rejeições, para impedir o meu trabalho. E eu sei que isso não é obra de Deus, é obra do inimigo. Como aqui, ó. Como Neemias não estava fazendo nada demais, estava reconstruindo os muros de Jerusalém que haviam sido destruídos. Mas pessoas se levantaram contra ele, com revolta,
Quem eram eles para estar ali reconstruindo os muros? O que eles pensavam que eles eram, né? E zombaram deles, fala que aquele muro ia cair com um sopro, com rabada de uma raposa. Então debocharam claramente. Mas tem um Deus que tudo vê, que vê as pedradas que ando levando, que vê as pedradas que Neemias andou levando, que vê a pedrada que você leva quando você faz algo bom. Entendeu? Então aqui, ó, no versículo 4, fala assim, ó: ouve, ó Deus, que somos tão desprezados, e torna o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e dá-los por pressa na terra do cativeiro. Olha só, Deus ouviu o que aqueles pessoal estavam falando. Ele ouviu o maquinar do mal. Tem coisas que a gente faz quietinhos, em silêncio, com más intenções, para prejudicar alguém, achando que ninguém está vendo, ninguém. Mas eu te falo hoje, para sua surpresa, tem um Deus que vê todas as coisas. Vê o seu pensamento, vê o maquinar do seu coração, da sua mente. Vê as segundas intenções, quando a sua boca abre para falar coisas boas para alguém. Quando você abre um sorriso e o teu coração tá negro por aquela pessoa, Deus vê. Deus, como Ele vê, nossa, e Deus odeia a falsidade, tá? Então, se você tá com o coração apertado por uma pessoa, com mágoa dela, pede a Deus para tirar isso de você. Porque toda vez que você sorri para essa pessoa e dá tapinha nas costas dela, com falsidade, saiba que tem um Deus vivo que está vendo. E a falsidade não é legal, não é boa para ninguém, tá? Então, aqui no versículo 4, Deus ouve tudo, Deus ouve o clamor daqueles que estão sendo desprezados. Deus ouve o ataque que você está levando em oculto. Deus vê a armadilha que estão fazendo para você em oculto. E de alguma forma, Deus vai lhe avisar. Deus vai arrumar um meio de você saber o que praticam em oculto contra você. Amém? O 5. E nos cubra, e não cubra a sua iniquidade, e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram na presença dos edificadores. 6. Porém edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Olha ali, todo mundo reunido, trabalhando, fazendo sua parte, todo mundo lutando para reconstruir o muro chegou na metade, fechado, mas os inimigos estavam se levantando, estavam armando, né? Armando ali um ciclo para destruir o muro e aquelas pessoas. No versículo 7, olha a ira dos inimigos, ó. E sucedeu que, ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os e os asdoditas, que tantos iam crescendo e reparando dos muros de Jerusalém, que já as roturas se começavam a tapar, iraram-se de sobremodo. Então, aqui que eu falei para vocês. Eles não estavam fazendo nada de mal, mas a ira dos inimigos foi tão grande, que se reuniram grupos de pessoas. E quando a gente sente na vida aqui, nossa, eu sempre vejo lá e trago para a nossa vida, porque a Bíblia é isso, ela é viva, ela fala conosco hoje, tá? Ela nos conta uma história de Neemias, mas trazendo para a nossa realidade hoje. A nossa realidade é essa, muitas pessoas maquinam o mal e ainda se ajuntam com outras pessoas para maquinar o mal, né? Elas não ficam satisfeitas em querer o mal da pessoa sozinha. Elas têm que trazer outras pessoas com elas para maquinar o mal junto. Você viu aquilo?
Você viu o que fulano está fazendo? Que absurdo, não vai dar em nada. Entende? Então elas não ficam contentes em te desejar o mal sozinha. Elas têm que trazer outras pessoas para maquinar o mal junto com elas. Então, eles se unem e falam assim, no 12, ó. Vou ler o versículo 12 aqui. 11, desculpa. E disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Então, eles queriam parar com aquela obra de qualquer maneira. E eles disseram: ninguém nos vê. Estamos fazendo aqui quietinhos. Ninguém nos vê. Mas Deus arrumou um jeito de avisar os seus filhos, os seus edificadores do muros de Jerusalém, tá? E é assim que Deus faz. Quanto mais tentam te prejudicar, mais vão ver a bênção de Deus na sua vida, porque Deus é contra a injustiça. Deus não é a favor de justiça e Ele pune aqueles. Pune é um modo de dizer que Deus faz justiça, tá? É essa forma que eu quero dizer, às vezes não uso a palavra correta, mas é uma forma de dizer que Deus é justiça, Ele é amor, mas Ele é justiça, gente. Ele está vendo o plano que estava se armando ali para Neemias. E então, mas aconteceu assim, vamos pensar, imaginar essa cena. Enquanto eles estavam armando esse plano, tinha alguns judeus ali infiltrados no terreno inimigo. E esses judeus correram até o povo que estava fazendo o muro de Jerusalém e contou: ó, os inimigos estão se levantando, vão vir contra nós para acabar com a obra. Ó, os inimigos estão se levantando, vão vir acabar com a obra. E todos eles falaram a mesma coisa. E o povo que estava fazendo a obra se reuniram, oraram, clamaram a Deus por misericórdia, armaram cerco em volta do muro com lanças, armas, oraram e vigiaram, enquanto os outros continuavam a construção do muro. E eles viram que o seu plano tinha sido desmascarados. Então, e eles viram com seus próprios olhos como eles souberam. Nosso plano foi desmascarado, né? E ficaram com aquela carona, né? E é assim que muitos ficam quando planejam mal para uma pessoa e lá na frente vê que ela conseguiu se sobressair sobre as suas armadilhas. E eles vão ver que quem tem Deus não fica em oculto essas coisas, essas armadilhas. Né? Uma esposa traída, um esposo traído, se ele tem Deus, se ele é fiel a Deus, se ele não tem nenhuma brecha nas mãos do inimigo, ele não ficará enganado, gente. Pode ficar em paz. De alguma forma, você vai saber que está sendo enganado. Deus cuida dos seus, como Deus tem cuidado de mim. Nas piores coisas eu sou muito inocente, eu sou muito simples. Eu confio muito nas pessoas porque eu sou de confiança e às vezes eu acredito que todo mundo é de confiança, né? Eu acredito, mas eu já fui enganada várias vezes, muitas pessoas me enganaram, mas Deus não me deixou ser enganada por muito tempo. A mentira foi revelada de umas formas tão extraordinárias que depois eu falo: Senhor, obrigado. Obrigado por o Senhor me revelar, porque eu não poderia ficar debaixo de tanta mentira, de tanta desonestidade. Então é assim que Deus fala. No versículo 12, e sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram: de todos os lugares virão contra nós. Foi o que eu te falei. Então, esses judeus vieram e contaram tudo. Então, eles conseguiram se armar, se proteger contra o inimigo, porque eles foram avisados. E isso porque Deus usa as estratégias dele. Que às vezes você nem imagina, Deus vai usar, tá? No versículo 14, para finalizar, tá?
versículo 14. Olhei, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao restante do povo: não os temais. Lembrai-vos do grande e terrível Senhor, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Tá vendo? Então, ele sempre confiante que Deus iria livrá-los das mãos do inimigo, tá? E é isso que Deus faz. Você vai sofrer ataques? Vai. Vai te enganar? Vai, mas não vai ficar em oculto, tá? Porque o mundo que nós vivemos é assim hoje. É de enganação, de mentiras, né? E essa mensagem que eu mando aqui para vocês, direciono aqui para vocês, às vezes a imagem, o áudio, as coisas não são muito boas, mas o conteúdo é muito bom. Por quê? Não tem intenção de fazer o mal, tá? A mensagem de Deus, ela é intencional sim, mas para levar um alimento para a alma. Porque hoje nós estamos sem esse alimento que sacia a alma, que nos faz diferente, tá? Esse alimento não é assim uma coisa assim que você fala que é em vão, tá? Porque tem muitas pessoas doentes da alma, doentes da carne, né? E ela ouvindo uma palavra de Deus, ela vai ver que existe uma esperança. É essa palavra que eu queria dizer para vocês. Existe uma esperança, gente. Existe uma esperança para depressão, para síndrome do pânico. Existe uma esperança para as doenças que estão aí. É muito gostoso ver quando Deus falava assim na passagem dele: a tua fé te curou. Então, se a gente tiver fé e acreditar que Ele pode fazer na nossa vida, tenho certeza, gente, que vai haver mudança. Não tem como não haver mudança. Então, o objetivo principal de eu estar fazendo esse trabalho não é para me aparecer, não, tá? Na verdade, eu queria nem me aparecer aqui. Eu queria só que vocês ouvissem a minha voz e que a palavra entrasse dentro de vocês e que surgisse mudança, resultado, tá? Era isso que eu gostaria, mas eu ainda não sei fazer esses vídeos assim só com imagens, né? Eu estou aprendendo muito sobre essa parte de celular, computador. Sou muito leiga nessa parte ainda, mas estou aprendendo. Mas o que eu quero fazer é levar a mensagem de Deus, é a palavra de Deus. O que eu quero, que o Espírito Santo quer, que está em mim, que habita em mim, é que você seja transformado por essa palavra. Que a sua vida mude. E assim como Deus mudou a minha vida, que Ele mude a sua também, tá? Que Ele cure a sua alma, as suas feridas. Porque feridas é o que mais tem nos deixado o mundo, né? As feridas deixam muitas marcas na nossa alma e nos fazem sentir sem valor, né? Nós nos sentimos sem valor pelo ser humano. Às vezes você nunca sofreu uma perca, uma rejeição, mas eu já sofri isso de várias formas. E eu sei as feridas que deixa na nossa alma, o abandono do pai, da mãe. Eu sei o que isso deixa na nossa alma, a ferida tão grande que é deixada. Então eu falo para vocês que quem cura isso é Deus. Mas como Ele vai curar? Quando você se dedicar a Ele, conhecer a Deus, conhecer esse Jesus que eu conheci e deixar Ele trabalhar na sua vida. Quando acontecer isso, você não vai precisar se esforçar para mudar. Porque é tão automático, é tão natural mudar. Você não precisa nem pensar em mudança, é só em obedecer.
Você vai obedecer naturalmente, por quê? Quando a palavra de Deus ela vem dentro da gente, dentro, e você fica ali pensando nela, é a hora que o Espírito Santo começa a trabalhar. Se você hoje ouviu essa palavra aqui de Neemias, um homem que orou, jejuou, chegou até o rei, pediu para ele para reconstruir os muros de Jerusalém, e que Deus permitiu que o coração do rei cedesse, que liberasse ele para construir o muro de Jerusalém. Ajudou ele chegar até lá, deu recursos para ele chegar até lá e começar a construção do muro. E Deus usou várias pessoas de todos os jeitos para ajudar Neemias a construção do muro. E os inimigos se levantaram, mas Deus deu a vitória, porque eles reconstruíram o muro de Jerusalém, mesmo debaixo de perseguição. Tá? E resumindo, na nossa vida é assim. Você vai para Jesus, você perde amigos, porque não é todo mundo que quer Jesus. Não é, a maioria não quer, tá? Você vai ficar sozinho, mas você vai ter Jesus, o Todo-Poderoso, que vai te alimentar a sua alma, que vai te dar força para você. E aqueles que vier para o seu lado são aqueles que realmente Deus quer do seu lado. E não liga com as pedradas, não liga com as críticas. Eu sofri muito com as críticas do ser humano. Levei muitas pedradas e todas elas eu catava. Em vez de ignorar as pedradas ou simplesmente sentir ela no ombro e deixá-la cair, eu pegava todas as pedras, revidava, queria atacar de volta, né? Eu brigava, mas hoje não. Hoje as pedradas servem para me subir mais. Quanto mais você lançar pedra, mais eu vou subir em cima delas. Vou subir machucada, sangrando, chorando, derramando lágrimas. Mas eu vou subir. Quanto mais pedra você mandar, eu vou subir em cima delas. Porque eu sei o que Deus tem para mim é maior do que as suas críticas, do que as suas pedradas. E assim você faz também na sua vida, meu amigo, minha amiga. As pedras não tem que servir para te destruir, para você ficar debaixo delas, não. As pedradas têm que servir para você subir. Para você sentir elas, mas você subir. É impossível você não sentir uma pedrada. Impossível, você vai machucar sim, vai sangrar sim, vai doer. Mas ela tem que servir para você subir nelas. E saber que no topo de tudo tem a salvação. E é isso que importa. E o que você fez de bom? E eu não faço coisa ruim, eu faço coisa boa. Essa palavra é boa, meu Deus. Esta palavra é de Deus, tá? Pegue ela para sua vida. Lembre sempre, pedradas vamos levar, lutas vamos ter, mas com Jesus é tão gostoso, porque tem hora que ele leva as pedradas por você. No caso de Neemias, ele vai entrar na sua frente e vai levar as pedradas por você e vai te salvar, tá? Confia que esse Deus Todo-Poderoso nada vai deixar em oculto. Não precisa se preocupar. Ah, minha esposa saiu de casa, vai me trair, vai fazer... Não se preocupa não, tá? Se ela trair, o preço dela é ela e Deus. Ah, mas eu vou ficar enganado, todo mundo vai dar risada de mim. Não. Quem é de Deus verdadeiramente, Deus não deixa enganado. Deus não deixa enganado, tá? Deus vai te falar. De alguma forma ele vai usar alguém, alguma coisa, algum meio eletrônico, algum meio, rede social, mas você vai saber, tá bom?
E sempre pede força para Deus, para que você suporte tudo que você quer saber. Nada fica em oculto quando Deus está na sua vida. Nada. Assim como nada ficou em oculto na minha vida. E quando vinha, vinha como bomba. Às vezes eu nem estava preparada por tudo que vinha. Mas não ficou em oculto. Deus revelou. Tá bom? É isso aí. Espero que você reflita na palavra. Foram vários ensinamentos dentro dessa palavra. Muito explanadora essa palavra de Neemias. Que ele é detalhista. Que nada fique em oculto. Que você usa as pedras para você subir. E que Deus leva as pedradas por você e muitas vezes. Ele te protege, Ele te defende. E não se preocupe que tudo que as pessoas fizerem oculto há de ser revelado. Em nome de Jesus. Amém?